Hoje o nosso tema vai ser a Revolução Francesa, tá certo? É um tema muito interessante, tá bom? Inclusive é uma das continuidades do nosso tema das últimas aulas. A gente lembra uma coisa muito importante, eu sempre vou dar prioridade para tentar comparar para vocês os dois contextos, da Revolução Puritana e da Revolução Francesa, tá bom? Primeiramente, a gente pode ver algumas questões aqui, como o conflito social, a gente vai ver a formação de grupos também, a gente vai ver na nossa próxima aula sobre jacobinos, girondinos, ou a planície, ou a média, ou o centro, que a gente vai ver que essa separação influenciou também para os conceitos de direita e esquerda também, hoje em dia. E a gente vai ver a importância disso tudo aqui, tá bom? Inclusive desses ideais tão desejados, tão buscados, que as pessoas querem tanto. Ou seja, como eu falei para vocês, esse ideal, a gente não pode esquecer a frase. Qual é a frase, pessoal? A frase é liberdade, o que mais? Fraternidade. Igualdade. Ou liberté, fraternité. Igualdade e fraternidade. É os ideais da Revolução, pessoal. Da Revolução não só, mas do iluminismo que influenciou a Revolução. E aí, pessoal, é interessante a gente saber o contexto da França também. Liberté, igualité, fraternité. Então, pessoal, aqui vai a dica de filme para vocês também, tá bom? Danton, o processo de revolução. A gente vai ver, pessoal, que existe esse pessoal, eu vou até escrever para vocês, porque é importante vocês lembrarem desses nomes também. Esses personagens são Danton, também o Robespierre, personagens como Danton, Robespierre. Outro personagem importante aqui para a gente lembrar do nome dele é um cara chamado Marat. Esse é um nome meio difícil para a gente porque não é tão comum para a nossa língua aqui. Por isso que eu escrevi o nome dessa galera. São personagens importantes. E esse Danton, o processo de revolução, nesse filme, eles vão tentar narrar o contexto. Eu gostaria que você, se você for assistir esse filme para estudar para as provas, para as aulas, sempre é bom você estar atento aos detalhes, tá bom? Por exemplo, o filme ele já começa uma mulher que ela está ali, ela seria uma empregada e também uma espécie de educadora nos princípios da Revolução. E as pessoas então elas eram educadas para gravar não só as questões da escola, as questões de história, mas a criança no caso, ela sofria castigos físicos para gravar os ideais da Revolução Francesa. Isso é muito significativo. Por isso, a gente tem que ver os detalhes. A gente não vê esse filme como se fosse um filme assim de continuidade, um filme de ação, a gente observa cada detalhe, cada detalhe. E Robespierre Danton, que é o principal personagem do filme, sobre Danton, o processo de revolução. Danton é um personagem carismático, um personagem que movia as multidões, que fazia discursos, um personagem que estava, junto com Robespierre, em volta da liderança desses destacamentos. E tudo isso tinha a ver, pessoal, com o processo de revolução. E depois da Revolução Francesa, que a gente vai ver aqui, o filme já fala que é depois do que a gente vai falar agora. Depois disso, pessoal, há essa disputa e um período do grande terror, como a gente vai falar um pouco agora, tá bom? Agora, é importante para a gente trabalhar um pouco a respeito do que acontecia antes da Revolução Francesa, tá bom? E eu elenquei aqui, pessoal, também alguns motivos
alguns motivos aqui para a gente ver a respeito de que colaboraram para a Revolução Francesa, tá bom? Por quê? Porque a gente vê aqui, pessoal, um grande período de injustiças. Um grande período não só de injustiças, mas de problemas, tá bom? Não basta apenas você ter dificuldades na sociedade, você tem que ter uma crise, uma coisa assim que possibilite que tenha uma crise muito grande, uma crise generalizada, um problema assim, progressivo. E aqui, pessoal, a gente tem todo o contexto para isso. Era tipo uma bomba relógio, estava tudo preparado para dar uma explosão, uma bomba muito grande, ter um problema muito grande na sociedade, e nesse caso a revolução. Vocês lembram do contexto do conceito de revolução? Da mudança completa, de ter uma destruição do regime anterior e agora um novo regime. Se você pensava uma coisa, agora você pensa o extremo oposto, tá bom? E o absolutismo, quais as características dele, como a gente falou? Um rei com direito divino do rei, um rei que poderia fazer algo que ele quisesse, tá bom? Ainda um contexto desse contexto agora esclarecido, um rei que diz que tem princípios iluministas, mas na realidade ele só adapta os princípios iluministas ao que ele gosta, ao que ele quer, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem também o feudalismo, um regime de economia feudal, num país que precisa crescer economicamente. Um regime feudal, pessoal, não era o ideal, não era o melhor para fazer o país crescer, tá certo? Sabe por quê? Porque o regime feudal é ligado à terra e ele não tem uma produção de valores muito grande, não tem o desenvolvimento, não tem aquela questão do mérito, não tem aquela questão de ter um artesão especialista e um artesão que vai entrar e produzir para que sejam criadas as primeiras fábricas. Então, o regime na França, um país extremamente populoso, como eu coloquei para vocês aqui, qualquer dúvida no quadro que vocês possam perguntar, que tinha, quanto mais população, também maior a crise, um país agrário, um país de muito campo, sem muita cidade, sem muito desenvolvimento. E outra coisa também, pessoal, se já tinha pouco recurso, tinha duas coisas aqui que drenavam muito do recurso do povo. Primeiro, são as injustiças, tá bom? Presta atenção nisso, tá certo? São a nobreza, digamos assim, a nobreza gasta 1 milhão em uma festa de 6 dias no Palácio Real, no Castelo Real, lá no Castelo de Versalhes. Passou uma semana fazendo festa. Quem é que vai pagar a conta da nobreza? Os impostos, e o imposto está sobre quem? Os camponeses e a burguesia, tá bom? O processo da burguesia, da formação da burguesia, pessoal, é quando os camponeses que estavam ligados à terra, eles começam a ter empreendimentos. De repente o camponês ele faz uma padaria, de repente o camponês ele faz um estabelecimento que ele vai ali fazer reproduções de imprensa, vai fazer uma imprensa, vai reproduzir papéis, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco a importância fundamental disso. Então, pessoal, só faltava uma besteirinha, e aconteceu. Só faltava um estopim, uma coisa que colaborasse mais ainda para uma revolução, a Revolução Francesa, tá bom? E o que foi isso, pessoal? Foi justamente um período de fome, desastre natural. Com a exploração das florestas, o clima ele se tornou mais difícil para haver produções no campo. E por causa disso teve um período de grande fome, tá bom? E com essa grande fome, com o abuso da nobreza, do rei, do papa, com o abuso dos gastos, por favor, vou fazer silêncio, tá bom? Com os gastos, tá certo? Com tudo isso, o que acontece? O povo, então, eles tinham que trabalhar 3 dias para comprar um pão, entendeu? Imagina, você que se alimentar com pão, 3 dias trabalhando, era fome, falta de saneamento básico, não tinha encanamento, não tinha água encanada em casa, não tinha conforto, não tinha coisas básicas como pão. E aí, pessoal, era as ruas todas sujas de coliformes e destruição, e ratos, morte, e uma coisa muito terrível, tá bom? Coisa muito terrível mesmo. Muita fome, dor, desespero para a maioria da sociedade. Veja bem,
97, 98%, grande parte, mais da metade, quase a totalidade da sociedade, ela era da galera camponesa e burguesa, tá bom? 2% a nobreza e aproximadamente 1% o rei, o papa, a corte, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Tanto é que o burguês, ele tinha que comprar o direito dele de nobreza para ele ter alguns direitos da nobreza. Ou seja, vocês ainda lembram da questão do feudalismo? Que os direitos eram ligados ao nascimento. Aqui você ainda pode comprar, mas não tinha esse negócio de mérito, de você buscar melhores condições de vida. Você poderia trabalhar o que trabalhasse, mas você ainda permanecia como burguês ou camponês. Tá no terceiro estado. É assim que é desse jeito, nessa época, tá bom? Se você nasceu pobre, é a vontade de Deus que você morra pobre. Entendeu? Desculpe. Tá certo? É essa época, né? E como eu falei para vocês, as injustiças. Tanto é que chegam os religiosos, os puritanos, Oliver Cromwell, ele é um dos principais a dizer o seguinte: olha, ao contrário do trabalho, porque eles tinham o catolicismo da época tinha um trabalho com uma maldição divina, tá bom? Mas aí, pessoal, para a questão dos puritanos, dos calvinistas, o trabalho, ele foi criado por Deus, porque Deus criou Adão e Eva para cultivar o jardim, cultivar e guardar o jardim. Enquanto o católico enxergava o seguinte: o trabalho foi criado depois, Adão vivia descansando, ou coisa parecida, e depois disso o trabalho teve a dor, o sol do rosto, o cansaço, a morte, você trabalha e a terra te dá espinhos. O Oliver Cromwell não acreditava nisso, ele dizia o seguinte: o trabalho foi criado por Deus e abençoado por Deus, mesmo que tenha pecado, trazendo cansaço, tá bom? E aí, pessoal, para vocês verem, o trabalho então é visto de forma muito errada aqui, muito mal, uma coisa do pecado, uma coisa ruim, mal necessário para a galera que é influenciada pelo catolicismo, tá bom? No período. Inclusive, uma coisa muito importante, como eu falei para vocês, tem pessoas mal intencionadas em todos os lugares. E aqui nesse período de muita corrupção na igreja, tinha muitas pessoas mal intencionadas, tá bom? Outra coisa importante, nesse mesmo período, pessoal, na Inglaterra ocorria processos, ocorria a primeira Revolução Industrial, mudanças muito significativas, e também tinha muitas crises, teve muitas revoltas, mas não teve uma revolução geral. Por que não teve uma revolução geral na Inglaterra? Historiadores defendem que foi por causa da mudança social ocorrida por um grupo de pessoas que estavam ali, estavam promovendo pregações, estavam promovendo mudanças sociais, estavam indo nas minas de carvão, onde o povo estava sofrendo, como na Revolução Francesa, e estavam tentando trazer para eles novas ideias de transformação social, ideias de mudança, ideias de valores da vida. Eu estou falando agora do que a gente chama de grande despertamento na Inglaterra, o primeiro grande despertamento que houve com George Whitefield, John Wesley, Daniel Holland, Owen Harris. O que eu quero falar com isso, pessoal? Eu quero falar que o terceiro estado na Inglaterra ele foi apaziguado, mas aqui o terceiro estado da França ele se revoltou, tá bom? E se revoltou de tal forma, pessoal, que ocorreu o seguinte: depois dessas leituras aqui a gente vai para cá rapidamente, tá bom? É um processo. Por que a gente não fala, pessoal, de revoluções francesas? Porque o processo de Revolução Francesa é um processo que tem semelhança em todo o seu processo. A gente está falando aqui, pessoal, de um processo que envolve um período de 60 anos e que há essa divergência. Peraí, esse processo ele terminou com Napoleão Bonaparte ou ele continuou? Tá bom? E a gente percebe, e a gente fala um pouco mais a respeito do iluminismo. Os ideais iluministas permaneceram com Napoleão, e Napoleão é o responsável por levar os ideais iluministas para toda a Europa. A gente vai ver, pessoal, que o Napoleão Bonaparte ele é o responsável por conquistar quase toda a Europa, tá bom? Quase que ele conquista o mundo, tá certo? E veja bem, porque ele quer conquistar as nações mais poderosas da Terra. É um processo, tá bom? A gente vai chegar em Napoleão logo, vai ser bem interessante. E aí, pessoal, o que acontece? Tudo entra num problema muito grande, por quê? Porque teve a fome, teve os problemas no campo. E aí, pessoal, chega alguém na nobreza e ele vai lá e publica o que a nobreza gastou, tá bom?
chega lá e ele publica para o país todinho aqui quem é da imprensa, tá bom? Lembre de uma coisa, quem domina a imprensa, domina a sociedade, tá bom? É muito importante. Por quê? Porque poucas são as pessoas que têm a capacidade de criticar o que a imprensa está dizendo, tá bom? Quem domina os telejornais, quem domina a imprensa, geralmente domina a sociedade. Por quê? O cérebro das pessoas, a narrativa, o que as pessoas acreditam, tá bom? Então, na imprensa é publicado os gastos do pessoal. Aí os camponeses do terceiro estado estavam passando fome, 3 dias para comer um pão. Isso é só um exemplo, tá bom? E lembrando também que a gente está falando de um resumo do assunto, ainda tem muito mais coisas, se você quiser se aprofundar. Eu não quis complicar o assunto para vocês. Para você ter uma ideia, isso aqui, esses 3, pode se transformar em 12, tá bom? Em 12 diferenças sociais, tá bom? Mas eu não vou complicar para vocês. E o que acontece, pessoal? Ele publica isso na imprensa, aí o pessoal pensa assim, olha, para onde que está indo meu dinheiro? Meu dinheiro está indo para pagar um milhão de reais para a galera ficar fazendo festa maluca, ficar se banhando de queijo, por exemplo, entendeu? Ficar tomando banho de queijo e ficar igual louco, entendeu? Eram umas festas muito, digamos assim, maluca mesmo, tá bom? E eram muitos gastos. Aí o povo pensa o seguinte, peraí, eu estou morrendo para um cara bagunçar com minha vida e meus gastos. O que eu vou fazer? Revoltar, entendeu? Vou me revoltar, tá certo? Aí qual é o primeiro processo que acontece? É parecido com as revoluções inglesas, tá bom? Por quê? É reunido os Estados Gerais, como foi lido pra gente, tá bom? Depois de aproximadamente 100 anos, se reúne Estados Gerais. Mas agora, pessoal, os Estados Gerais tinha 3 votos, tá bom? Era um voto do rei, um voto da nobreza e um voto dos camponeses. Aí a nobreza ela vai votar a favor dos camponeses ou do rei? O que vocês acham? Do rei, é claro. Porque a nobreza tem muitas relações com o rei. A nobreza é amiga do rei. Quando o rei tem festa, ele diz, nobreza, vem pra cá, vem fazer a festa, tá bom? E aí o que acontece? O terceiro estado perde, tá bom? E aí começa os processos revolucionários ali no campo, tá bom? E aí, pessoal, tanto no campo quanto na cidade tem esses processos revolucionários. Tem a diferença do grande medo e do terror. O terror é depois da queda da Bastilha. O grande medo é quando o pessoal começa a se revoltar, matar nobres e pegar as terras, tudinho. E aí, pessoal, a gente tem os ideais iluministas que eles querem. O que eles querem? Eles querem liberdade. Liberdade para trabalhar e eu usar o dinheiro no que eu quero, não a nobreza usar o dinheiro e eu passar pobreza. Igualdade, ter direitos do povo, tá bom? Só que aí o rei não aceita isso. Ele quer festa de novo, ele quer os benefícios da nobreza. Ele não quer nada disso aí que eles estão falando. Por quê? Porque eles não acreditavam que o rei é o escolhido de Deus e o povo ia se submeter mesmo que ele fosse injusto, tá bom? Enquanto Oliver Cromwell falava que Deus chamou o rei e se o rei não seguir os princípios de Deus ele vai ser deposto, na Revolução Francesa ele diz o seguinte: eu estou nem aí para ti, rei. Eu sou anti-Deus agora, a figura do rei para mim não existe mais, e agora o Senhor vai ser deposto. Tanto é que essa data é a data da queda da Bastilha, 1789, tá bom? Vamos repetir, pessoal? 1789, tá bom? Vamos gravar essa data, isso é muito importante. O que era a Bastilha, pessoal? A Bastilha era o local onde o rei prendia o pessoal que estava contra ele. E não só prendia, sabe? Ele também torturava quem estava na Bastilha, tá bom? Era a tortura. Era o símbolo do poder do rei. Aí de repente Filipe chegava lá para o rei e dizia assim: ô rei, eu queria algumas coisas aqui para mim. Eu queria que o senhor pudesse cuidar das minhas coisas, que a gente parasse de pagar os impostos para o senhor, o imposto para a igreja. Eu quero que isso acabe. Aí o rei dizia o seguinte: ó, tu vai passar umas férias na Bastilha, entendeu? Tu vai ter teu braço quebrado, tá bom? E tu vai para a Bastilha ser um pouco massacrado ali na Bastilha. Era mais ou menos isso que acontecia, tá bom? E aí o povo vai, e isso aqui era um símbolo das injustiças do rei, a Bastilha, tá bom? Aí de repente o povo vai lá, destrói aquela prisão, corta a cabeça da pessoa que era o responsável pela prisão, destrói aquilo, leva os tijolos para casa e diz:
nós destruímos o símbolo do poder do rei. E se o Senhor não se cuidar, o rei é o próximo, tá bom? Inclusive, olha o que acontece. O rei, diante disso tudo, ele vai lá e contrata mercenários europeus. Vão matar o povo. Se o povo já odiava o rei, quando o povo contrata o mercenário para matar o rei, ele odeia mais ainda, tá bom? E aí, pessoal, é aí que acontece, tá bom? E aqui a gente tem essa galera, Danton, Robespierre e Marat. Robespierre, ele fazia parte da nobreza. Quando o rei Luís XVI chega, Robespierre faz um discurso de agradecimento a ele, faz um louvor a ele. Só que depois que acontece esse processo, Robespierre mostra as garras, tá bom? Ele mostra que na realidade ele poderia estar sendo uma pessoa, ele é uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, e ele poderia estar na direção daquela revolução. Marat era um homem que, durante o processo de revolução, ele era muito pobre e ele tinha que se esconder dentro do esgoto, tá bom? Da França. Ou seja, o esgoto era o melhor lugar, só para você ter uma ideia, tá bom? Só para você ver como o negócio estava maluco, tá certo? E aí o que acontece? Marat, nos esgotos, ele ganhou uma doença de pele, tá bom? E por isso ele precisava ficar tomando banhos medicinais a maior parte do dia, tá bom? Só que enquanto ele tomava banho medicinal, o que ele fazia? Ele era muito revoltado com a vida, pessoal. O que ele fazia? Ele fazia uma lista de quem devia morrer na sociedade, entendeu? Ele fazia uma lista do que deveria fazer na revolução. É isso mesmo, toma um susto mesmo, porque é terrível, tá bom? E Danton, ele era aquela pessoa da oratória. Ele falava cidadãos e cidadãs, o povo. Então, ele dominava a consciência do pessoal na oratória, tá bom? E aí, pessoal, é que vai começar e depois as tropas revolucionárias, as questões dos sans-culottes, tá bom? Eu vou escrever para vocês na próxima aula quem são os girondinos, jacobinos e sans-culottes, tá bom? E aí, pessoal, eles conseguem dominar, destituir a Assembleia Geral, fazer uma espécie de república, tá bom? E a gente vai, logo a gente vai em torno da decapitação do rei, decapitação da Maria Antonieta, da família do rei, tá bom? E da época do Grande Terror. Isso, pessoal, a gente vai ficar para a próxima aula, tá certo? Obrigado, até a próxima. Vamos lá então, pessoal. Aqui a gente vai chegar à segunda parte do processo revolucionário na Revolução Francesa, tá bom? O que acontece bem aqui? Como a gente viu na nossa última aula, a gente parou com a queda da Bastilha, tá bom? Em 1789, o marco fundador da questão da própria Revolução é a questão da queda da Bastilha, tá bom? O que é a Bastilha? Era uma prisão onde o poder do rei estava representado e o rei prendia quem queria ali, quem se opunha ao seu regime, ao antigo regime que é chamado, quem se opunha ao absolutismo dele, quem se opunha às decisões do rei. Ele prendia lá e algumas pessoas eram massacradas e mortas, etc. Tá bom? E aí o que acontece? O povo se revolta e aí, pessoal, a gente vai ver umas questões muito importantes aqui. Esses grupos bem aqui, girondinos, jacobinos, sans-culottes e média, tá bom? O que acontece? Eles são grupos que estão na maior parcela da população, que são os burgueses e os camponeses, tá bom? Você poderia ser uma pessoa milionária na época, mas ter vários empreendimentos, ter vários campos, várias terras, várias posses, mas você não tinha direitos. Por quê? Porque você não era nobre de nascimento. A nobreza era por nascimento. O dinheiro, ele estava ligado à terra, não a mérito, não especificamente à questão monetária financeira. Era aquela questão. Uma pessoa, por não ser nobre, ela não valia mais do que uma pessoa que estava presa. Tá bom? Não tinha direitos nem desenvolvimentos possíveis, tá bom? Era muito difícil a vida na época. Tanto é que você deveria gastar uma quantia muito grande para se tornar um nobre e ter os direitos na sociedade, tá bom? Mas então chega
o iluminismo, que compartilha princípios da Revolução Francesa, que tem aqueles princípios que a gente falou, liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? Igualdade diante da lei, liberdade para fazer o que me é permitido, o que é dentro da lei, mas que eu sou livre para fazer, eu não sou tolhido, muito tolhido por diversas leis e problemáticas, questões de manipulação que muitas vezes as pessoas da própria igreja faziam com as intenções, ou da igreja, ou dos burgueses, da sociedade, do próprio rei. Como eu falei para vocês, primeiro tinha o rei e o clero, depois a nobreza, e logo após os camponeses, a pirâmide social da época, tá bom? E o que acontecia, pessoal? Dentro disso tudo, como eu falei para vocês, com a queda da Bastilha, pessoas intelectuais, pessoas que tinham talentos especiais, eles então, pessoal, estavam ali e tomaram a frente da Revolução, tá bom? A maior parte da galera que participava da Revolução, pessoal, eram os sans-culottes. Por que esse nome, pessoal? Sans-culottes. Sans-culottes, em francês, é sem culotte, tá bom? O que é isso? A sociedade francesa, da nobreza, ela andava com um adereço que era muito importante para a época. Que adereço era esse? Era uma espécie de saia, tá bom? É tipo o pessoal que trabalha na padaria, não sei se vocês já viram, eles usavam um short que era chamado de culotte aqui nas pernas, tá bom? E essas pessoas não tinham dinheiro para comprar o culotte e também não tinham oportunidade para isso. Então, por isso o nome deles foi chamado de sans-culottes, sem culottes, tá bom? E o culotte é como se fosse um short que ele esconde aqui o culotte, tá bom? Que é essa parte aqui da costa também, tá certo? O que acontece? Esse formato, pessoal, era tão poderoso na época que o que acontecia? Existia, como eu falei para vocês, um relato antigo da Cinderela da Revolução. Qual era a Cinderela da Revolução, pessoal? O padrão de beleza hoje é a pessoa magrinha, a pessoa depois de um monte de cirurgia magra, ou mesmo depois do Photoshop, tá bom? Uma magreza, corpo escultural, mas só que nessa época, sinônimo de saúde era a pessoa ser bem forte, bem robusta, com a barriga bem grande, entendeu? Era a pessoa que isso era a beleza maior, entendeu? Na época, para todo mundo. Hoje em dia a gente aprecia, tem pessoas que apreciam esse padrão de beleza, mas naquela época era o principal para todo mundo. E a Cinderela era o quê? Era coitadinha, coitada, parece uma modelo, entendeu? Magrinha, era difícil, tudo mais, coisa e tal. E aí as irmãs dela, no caso dessa Cinderela, da Revolução, ela simplesmente, essas irmãs dela, essas meninas que viviam na casa dela, viviam humilhando ela, viviam trazendo sofrimento para a vida dela, explorando a coitada e dizendo para ela: você é tão magrinha, a gente tem essa beleza toda, não sei o que. Tá bom. E aí essa Cinderela, ela orou para a Virgem Maria. E aí a Virgem Maria deu uma ovelha para essa Cinderela, tá bom? E essa ovelha, ela fazia com que toda vez que a Cinderela estivesse perto dessa ovelha, ela fosse tão bonita quanto as pessoas que zombavam dela, tá bom? E todos os homens mais ricos do local achavam ela muito bela, tá bom? E essa Cinderela, antigamente, como acontecia na França, ela tinha que trabalhar bastante para comer um pão por dia, tá bom? Como eu falei para vocês, por causa da fome na França, tá certo? E todo esse contexto, o que acontece? Aí essas irmãs dela, com inveja, mataram a ovelha da coitada. E quando eles mataram essa ovelha, ela deu uma oportunidade de nascer uma árvore. Só que essa árvore era tão grande que ninguém conseguia chegar no final dessa árvore, tá certo? A não ser a Cinderela, que quando ela pedia, a árvore dava para ela fruto, e esse fruto fazia com que quando ela comia o fruto, ela se tornasse bela novamente, tá bom? É assim que é a Cinderela da Revolução. E aí ela cresceu e tudo mais. Por que eu conto essa história? Porque ela traz pra gente o que a sociedade queria, o padrão de beleza. Ela traz pra gente algo que acontecia na época, a pobreza, a dificuldade de se alimentar, tá bom? E quando você chegava diante da igreja na época, do poder da igreja, acontecia uma coisa muito importante também para a gente entender.
tá certo? Que coisa era essa? Era que existia um procedimento, um padrão. Obrigado. Então, vamos lá. Sendo assim, pessoal, o que acontecia? Diante da igreja, o rei, ele fazia uma saudação abaixando sua cabeça diante da igreja, o rei, tá bom? A nobreza, ela já abaixava um pouco mais. E quando era o camponês, ele tinha que se ajoelhar diante da igreja, tá bom? Isso também é representativo para mostrar para a gente o seguinte: as ordens de poder da época, tá bom? Diante da baixilha, dos ataques ao absolutismo, à monarquia da época, existiam reuniões, tá bom? Que aconteciam sempre, as assembleias, tá bom? Vocês lembram do parlamento longo, parlamento curto, tá bom? Na Inglaterra era mais ou menos isso. Só que na França não tinha parlamento, não tinha um poder do povo que poderia restringir o poder do rei, não tinha, tá bom? Era só um sistema de governo político para ver os rumos da sociedade. Uma coisa muito importante, pessoal, é preciso, por mais que a política hoje em dia, mais ainda, ela esteja sendo atacada e esteja vivendo um tempo de descrença, é preciso que você olhe com cuidado os políticos, as propostas de governo. Por quê? Porque são esses mesmos políticos que vão estar tomando atitudes que vão estar podendo interferir na sua vida, no preço do alimento, no preço da gasolina, nas dificuldades da vida. E a gente vai ver que os desdobramentos políticos da Revolução Francesa são muito importantes. Quando o povo chegou pedindo por melhorias em situação de vida, o rei não ouviu, tá bom? O rei e a nobreza, porque era o quê? Eram três partes da sociedade: a burguesia e camponeses, o terceiro estado, que era chamado de terceiro estado, os nobres e o rei. E os nobres e o rei, eles sempre combinavam. Eles diziam o seguinte: vamos votar na mesma coisa. Aí sempre dava o quê? 2-1. Então, o rei e a nobreza sempre ganhavam os seus interesses, tá bom? E aí o povo se revoltou mais ainda. E a gente entra agora, pessoal, nos líderes da revolução. Como a gente falou, né? Tem o Marat, tá certo? Eu falei na última aula que o Marat foi uma pessoa que viveu uma vida muito difícil por causa dos tempos de revolução. Ele teve que se esconder no esgoto, ganhou uma doença de pele por causa disso, infelizmente. E aí ele viveu uma vida muito amarga, muito cheia de ódio, muito cheia de... Ele que anotava o nome das pessoas. Esse que anotava o nome das pessoas que deveriam ser mortas durante a revolução, tá bom? Ele tinha muito ódio por tudo. A tal ponto, pessoal, de uma camponesa, uma mulher camponesa, ela decidiu que a missão da vida dela era matar Marat, tá bom? E ela conseguiu fazer isso. Ela esfaqueou ele, matou ele, tá certo? Só que aí aconteceu o oposto. Em vez de acabar a revolução, Marat virou um santo da revolução, entendeu? Virou um alvo, um grande padroeiro da revolução. Fizeram até quadros, pessoal, dele, um grande mártir da revolução. Tadinho. E aí, pois é, né? E aí o que acontece, né, pessoal? Mas talvez se ele estivesse vivo, seria pior ainda, entendeu? De repente ele ia dizer para matar todo mundo, entendeu? Por que, pessoal? Por que ele conseguia isso? Porque ele colocava no jornal, ele cancelava alguém na rede social, entendeu? Para você ter uma ideia. Aí o que acontece? Sendo assim, pessoal, depois da morte de Marat, ficou-se dois representantes principais, o Danton e Robespierre. Danton tinha um grupo que seguia ele, que eram os dantonistas, tá bom? Mas aí, pessoal, é um grupo menor, tá certo? O Robespierre, eu vou botar até uma seta aqui para guiar vocês aqui, ele era jacobino, entendeu? Eu vou já dar uma dica para vocês saberem como entender esse princípio aqui, tá bom? E tinha, galera, esse pessoal todinho aqui, ó, eles eram do Conselho, tá bom? Conselho da Salvação Pública ou Conselho da Revolução. O que acontecia? Como vocês vão ver no filme, pessoal, o Danton, Processo de Revolução, quem for assistir é muito bom, você pode ver até cada detalhe, tá bom? Depois que essa galera assume o poder e eles conseguem derrotar a guarda do rei, eles conseguem abolir a monarquia, tá bom? E fazer uma república e trazer, então, a questão dos direitos do homem e do cidadão, que foram princípios
que eram baseados em princípios iluministas, que eram baseados em princípios da Revolução Americana. Lembra que a França, ela apoiou os Estados Unidos contra a Inglaterra, tá bom? França e Inglaterra sempre muito inimigo. Onde a França via que podia complicar a Inglaterra, ela ia lá, tá bom? Ela dizia o seguinte: tu odeia a Inglaterra, tá aí dinheiro pra ti, bora matar a Inglaterra, entendeu? E o que acontece? Nisso, como eu falei para vocês, foi também o motivo da Revolução, porque faltou dinheiro na França, tá certo? E sendo assim, a França viu a independência dos Estados Unidos e tirou princípios da lei dos Estados Unidos, tá bom? Dos direitos, da legislação dos Estados Unidos. Então, pessoal, o que acontece? Tanto é que no filme, Danton, tem um menino que, logo no começo do filme, o menino ele apanha para que ele acerte a falar da Revolução, tá bom? Hoje em dia, para a tradição católica, ou mesmo para a tradição evangélica histórica, as pessoas elas aprendem os 10 mandamentos. Na Revolução, você aprendia os direitos do cidadão, do homem e do cidadão, como se fossem 10 mandamentos. E às vezes, na época, a educação era feita na palmada, tá bom? Ou seja, tudo isso, ele se tornou uma espécie de religião da época, tá certo? O que acontece com isso tudo, pessoal? Aqui algumas coisas importantes. As igrejas, que eram alvo dos ataques, acontecia muitos saques, roubos nas igrejas, tá bom? Expulsavam os religiosos e às vezes até matavam, tá bom? Foi uma loucura. É por isso, pessoal, que foi criado aqui o grande medo. É o grande medo, tá bom? Que é o pessoal do campo se revoltando, indo para as cidades, destruindo tudo. Esse é o grande medo. É o medo de ter a sua casa destruída, o seu campo destruído, porque o pessoal está se revoltando. Luís XVI, ele herdou uma dívida muito grande do Luís XV, tá bom? Os Luís, tinha muito Luís. Inclusive, o nome da nossa cidade, São Luís, é por causa do Luís XIV, tá bom? O santo, o rei santo, Luís XIV, que ele era uma pessoa muito devota ao catolicismo, por isso que o nome é São Luís, tá bom? Tudo a ver, né? Interessante. E aí o que acontece? Olha, de ficar de boca aberta, entendeu? O que acontece? Depois disso, pessoal, a gente tem o pessoal da Revolução tomando o poder e tem algumas características, como o anticristianismo e o retornar ao paganismo, tá bom? Agora os deuses seriam a razão, seria Zeus, seria todo mundo, tá bom? Todo mundo que não tivesse com o cristianismo, tá bom? Agora o calendário é um calendário pagão, não tem nada a ver, ou seja, é o ódio ao cristianismo, tá bom? Eles não eram, a maioria deles não era ateu, o conceito de ateísmo ainda não era claro nessa época, eles eram anticristãos, tá bom? Esse é um ponto importante dessa época, tá certo? Então, pessoal, sendo assim, existiam pessoas que eram consideradas os inimigos da Revolução, tá certo? E aí, tendo essa Revolução Francesa e tirando o rei, todas as nações da época, elas que eram reis, que tinham reis na época, tá bom? Que viviam ao redor da França, decidiram atacar a França. Por quê? Porque se deixar a França fazer isso, ela ia querer atacar os outros países e os outros reis estariam em perigo. E quem quer perder o poder? Ninguém, tá certo? Então, pessoal, eles atacaram a França. E a França atacou eles também, tá bom? Tanto é que todos os homens de 18 a 35 anos estavam na guerra, tá bom? Estavam guerreando contra a Europa toda. E o pessoal que não concordava com a Revolução, aí que entra, pessoal, foi Guillaume, o homem que criou a guilhotina, tá bom? Ninguém aliado da França? Os aliados da França? Na época não, tá certo? A Inglaterra também não. A Inglaterra era contra a França, tá bom? Porque todo mundo que via aquele absurdo, tá bom, que estava acontecendo, porque como a gente viu na Inglaterra, o que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra deu chance para o primeiro rei, fez de tudo para ele não ser condenado, mas ele cometeu um crime. Para os outros países, aquele rei, ele estava cometendo um crime, então ele poderia ser decapitado, mas agora a monarquia não estaria em certo perigo, tá bom? Por quê? Porque na Revolução Francesa, pessoal, foi uma maior destruição, tá certo? Para você ter uma ideia, olha como foi destrutivo. Se você chegasse assim para a Letícia e dissesse: bom dia, Letícia, eu já era suspeito.
Entendeu? Por quê? Por que eu era suspeito? Porque eu não disse assim, bom dia, cidadão. Tá certo? Se eu não falasse isso, eu podia estar pensando assim, ixi, esse aí é cristão, esse aí não está de acordo com a revolução. Entendeu? É, justamente. Estou falando sério. Era pessoal, era como se fosse uma histeria coletiva, um negócio muito louco, essa história do terror, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Como eu falei, como eu coloquei aqui, a Europa versus a França, a gente vai ver que os próprios líderes da revolução, pessoal, eles vão acabar, o Danton vai ser decapitado pelo Robespierre, a manda do Robespierre, tá bom? Como eu falei para vocês, esse surto coletivo é o grande terror, pessoal. Ou seja, é aprovada uma lei em que as pessoas que fossem suspeitas de fazer algum mal seriam decapitadas, tá bom? Você não precisava nem ser culpado, era só você ser suspeito, tá bom? Era por isso que é a época do grande terror, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai agora para a divisão. A gente viu que os sans-culottes são os camponeses, tá bom? E aí, pessoal, isso aqui tudinho é do terceiro estado, tá bom? O terceiro estado. O que é o terceiro estado, pessoal? O terceiro estado são camponeses mais burgueses, tá certo? Aí o que acontece, pessoal? Sendo assim, tem os camponeses mais burgueses, e aí, aqui que entra uma coisa muito importante, é aqui que é dividido direita e esquerda, tá bom? Hoje em dia, tá certo? É daqui que vem esse conceito. Por quê? Vou explicar para vocês algo muito importante. Eu vou dar uma dica para vocês, tá certo? Quem conhece a Bíblia, tá certo? Sabe que Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó era o mais extremo. Jacó era chamado de enganador. Acabou que ele foi transformado por Deus. Ele teve um momento que ele considerou Deus o mais importante da vida dele. Ele foi transformado em uma boa pessoa. Só que ele era enganador, tá certo? Até quando Jacó nasceu, o Jacó já nasceu segurando a perna do irmão. Por quê? Porque na antiguidade tinha o direito de primogenitura, tá certo? E o Jacó queria sair primeiro, por isso que ele já nasceu querendo enrolar o irmão, tá bom? Jacó enrolou o pai cego, Jacó enrolou o tio, Jacó enrolou todo mundo, tá bom? Ele queria enrolar até Deus, tá certo? Só que ele não conseguiu. Tá bom. E o que acontece? Você pode ver aqui, pessoal, ó, o nome deles aqui é o quê? Jacobinos. Os jacobinos, eles eram mais radicais, tá bom? Pois é, né, coitado. Ainda bem que o nome dele foi mudado para Israel. Radicais, isso aí é um botão, radicais. Entendeu? Eles eram radicais da revolução. Quando o pessoal perguntava assim, a gente deve matar o rei, os girondinos diziam, não, calma, o rei vai melhorar, a situação vai melhorar, a gente pode escolher outro líder. Mas o que Jacobino dizia? Corta a cabeça e mostra para todo mundo. Entendeu? É tipo isso, tá certo? Eram os radicais, tá bom? Os sans-culottes eram as pessoas que eram camponeses que estavam sendo representados, tá bom? A média era o que a gente chama de hoje centro, tá bom? O que é isso? É o pessoal que unia as duas ideias, era um equilíbrio, tá bom? Os girondinos, eles estavam sentados, pessoal, numa mesa, os jacobinos em outra, tá certo? Em outro lado da mesa, e o do centro, no meio. É aí que entra. Os girondinos, eles queriam opiniões de direita, tá bom? Que a situação estava difícil, mas a gente não precisa ser radical. A gente não precisa ir contra a sociedade vigente, tá bom? A sociedade da época. A gente tem que manter algumas coisas. O pessoal da esquerda queria o quê? Destruir completamente o regime, fazer a revolução como um todo, tá bom? Tomar medidas de mudança, maior mudança na sociedade. Esquerda e direita? Quem estava na direita era os girondinos, tá bom? Os jacobinos na esquerda. Aí eu vou botar para você aqui para você saber. Girondinos, direita.
Certo? E aí, pessoal, quando Danton foi morto, como você vai ver no filme, quando você assistir em casa, você vai ver que a morte de Danton moveu muita gente. Por quê? Porque ele era um herói. Ele era uma pessoa que estava ali na Revolução e tinha sido um dos líderes. E o povo acreditava que... o que acontece? Diante da morte de Danton, que foi uma acusação infundada, o pessoal pensou assim, peraí, Davi, a gente vai tirar o rei para colocar uma coisa pior do que o rei? Complicado, né? A gente vai tirar um ditador para colocar um tirano no governo? É absurdo. Então o povo decide o quê? Se voltar e fazer uma revolta contra Robespierre, que era o líder, tá bom? Você lembra que Robespierre, o que ele fez? Ele que recebeu Luís XVI, ele que foi o responsável por dar a ideia de cortar a cabeça em Luís XVI, tá bom? Ele foi o que, ele elogiou Luís XVI e depois cortou a cabeça dele, entendeu? Lá na frente. O que acontece? É o que a gente chama, pessoal, do golpe do Thermidor, tá bom? O que foi o golpe do Thermidor? O golpe do Thermidor foi quando os girondinos tomam o poder. E você sabe quem foi a última pessoa na Revolução Francesa que morreu na guilhotina? Foi o cara que decidiu que ia usar a guilhotina. Quem? O Robespierre. Tá bom? Ou seja, quem cortou a cabeça de todo mundo teve a última cabeça cortada. Tá bom? Só para você ver como é importante nessa questão. Se muitas vezes a gente faz um mal para o outro, né, é perigoso que esse mal aconteça com a gente. Tá certo? Então, depois do conselho ser desfeito, pessoal, veio a questão do diretório. E esses girondinos estavam numa situação política tão terrível que eles decidiram dar o poder para os militares. E quando eles dão o poder para os militares, e tem militares no diretório, é que aí surge um rapaz que ele era do partido dos jacobinos, ele se aproveitava desse partido, era um gênio, considerado baixinho, mas não era baixinho para a época, tá bom? É um personagem tão grande e tão importante que ele divide a história, tá bom? Napoleão Bonaparte, tá bom? Ele era jacobino, tá certo? Qual era a altura dele? A altura dele era 1,69, entendeu? Pois é, ele não era tão pequeno. Sabe por que diziam que ele era pequeno? Para humilhar ele, né, na Europa. Para diminuir o poder dele, a imagem dele, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Napoleão havia crescido na Revolução Francesa, mas ele mesmo não era exatamente um revolucionário. Era aquela questão, ele dançava de acordo com a dança só para sobreviver ali, tá certo? E a gente vai ver, pessoal, na nossa próxima aula, a respeito mais detalhes sobre Napoleão. E eu vou citar algumas coisas muito importantes. Ele era um gênio, ao mesmo tempo que ele era um gênio, a gente tem que dividir essa questão. Na história, não existe heróis e vilões. Existem seres humanos como nós, tá bom? Seres humanos que têm coisas boas e coisas ruins, tá bom? E o que acontece, pessoal?